Bom dia para todos. Bom dia. Estamos numa fase de alguma turbulência na nossa vida. E quando você adentra um espaço como este e percebe o cheiro das flores, o suave cantar do trinar sonoro dos pássaros, a leveza com que o fluido do ar que respiramos transforma as nossas células e nos ajuda a ganhar vitalidade. Porque o valor da vida você só tem mesmo quando você começa a ver que ela está a escapar das mãos. A humanidade, desde a sua peregrinação, e tem uma obra belíssima do Simon Montefiore, que chama Humanidade, em que ele cataloga a humanidade desde 70 mil habitantes até os dias atuais. E ele estabelece uma cronologia importante para que nós vamos vendo a par e passo como é que nós fomos evoluindo e como é que nós fomos entrando em decadência. E realmente o cancro que rui as sociedades, que ruiu os povos ou as tribos antigas, segundo a antropologia, mas também baseado nesse estudo da história, a gente aprendeu que é o poder, o egoísmo e o orgulho. É o pilar que nos leva a esse estado de degenerescência moral. Mas como nós sabemos na visão espírita, e aqui nós vamos buscar na instrução dos espíritos, quando diz: irmãos, eis o primeiro mandamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. A doutrina espírita, ela entra num manancial de esclarecimento da alma, a ponto de nós sermos considerados pessoas frias perante o mundo, ou então pessoas que não importa com o que se passa em outros países, em outras sociedades. Não é verdade. Ninguém como nós somos compungidos pela dor e pela aflição que resguarda no lar onde está o doente e a família, mas também pelas crianças desfavorecidas, pelo poder desmedido em relação às conquistas da vida material. Porque o que impulsiona a vida material é justamente isso. Como nós não temos noção do que é a vida após a morte ou após a vida física, nós tendemos a ter o que é de melhor na vida material. E essa tendência natural ao curso dos milênios vem nos tornando aquilo que nós somos hoje. Então, as manifestações físicas sempre houveram na vida humana. Aliás, foi através dela que nós fomos ganhando horizontes para viver em grupo, né? Naquele tempo em que eu e o Augusto vivíamos na época dos primatas, nós saímos para caçar. E de repente a gente voltava correndo para a caverna para não ser caçado. E hoje estamos aqui numa condição melhor. Essa estrutura da evolução aconteceu no nosso íntimo. A evolução, ela não é um processo simplesmente cronológico de um biotipo de entre o berço e o túmulo você vai viver tudo que você tem para viver. A escola da vida não nos ensina assim. A árvore humilde e a estrutura de um sobreiro ou de um eucalipto de grande portentosidade, ele demora a crescer e a ganhar estrutura, mas ele projetou na semente, ele projetou no solo escuro, sozinho, enterrado e abandonado. Saiu com as suas estruturas frágeis e deparou-se com o que nós humanos deparamos, com o sol, com a chuva, com o calor, com o inverno, com o frio, com o abandono, com a indiferença, e foi ganhando robustez na estrutura em que está envolvido. Então nós, enquanto humanos, nesse processo de manifestações internas e externas, fomos criando uma relação com o Criador. Então o fogo, as estrelas, os trovões, as grandes tempestades eram os sinais íncitos de Deus a nos querer dizer alguma coisa. Então o inferior está sempre sujeito ao superior. Se vocês dialogarem com as vossas células, se tiver um problema no pâncreas, no intestino, no fígado, na vesícula, né? Eu tenho um problema grave aqui nesse pé porque eu tenho um problema de ácido úrico. Pô, o problema é o presunto e o queijo, né? Então é um problema difícil de resolver, mas tinha que fechar
Mas eu falei, se eu fechar a boca, como é que eu vou fazer uma palestra, gente? Então as pessoas vão ficar descontentes comigo. Esses seres inferiores têm uma inteligência específica, então eles cumprem o dever. Mesmo sabendo que vão morrer em questão de segundos, elas vão lá e levam a mensagem. Então a nossa herança ancestral é a nossa mais bela informação do que nós somos hoje. E nós não estamos entrando aqui no campo do oculto. Nós vamos entrar daqui a pouco nos domínios da mediunidade, para tirar aqui 3 ou 4 frases, para compreender o porquê que a humanidade está passando pelo que está passando. Pelos processos de expiações individuais, está lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, os infortúnios ocultos. De forma delicada, quem já leu aqui a mensagem dos infortúnios ocultos do Evangelho? Quem é aquela bela senhora que sobe na mansarda de uma casa e, vestida de forma distinta, porém simples, traz da sua mão uma jovem? É o mais belo poema de amor do Evangelho, porque mostra que a caridade ela não ofende e ela está tão bem sustentada nas alavancas do amor que você entra, tranquiliza quem sofre e ao sair você vai tranquilizar quem preocupa com quem sofre. Aí ela sai dali, suaviza o frio e o calor daquela família, dá o que era necessário a nível material, porque era a ponte que ela precisava para chegar neles, mas ao sair ela diz, não preocupe, vou ao hospital avisar o senhor, seu marido. Não eram mercadores da mendicância, eram os infortúnios que a gente não vê na vida. Não é essa divulgação que nós temos meteórica e que enche os nossos televisões ou as nossas redes sociais de design, de desastres e de desequilíbrio e de falta de Deus e de falta de amor, principalmente. Porque Joana de Anjos define: Deus é amor, o amor é Deus. Então você não tem como fugir dessa definição tão curta e tão rica, tão encaixada nas leis universais e naturais do universo. Então ela sai dali, vai visitar o marido e tranquiliza: seus filhos estão bem e sua esposa também. Tenho que comer, tenho que dormir, mas pelo contrário, tem roupinhas para ir à escola. Eles vão continuar enquanto você está aqui em convalescença. Essa estrutura do Evangelho vai nos levando ao quê? A um processo de consciência, de amor, que realmente fazer o bem é algo muito, muito, muito singular, muito próprio com cada um de nós. Mas se nós juntarmos aqui, sairmos com Augusto, com o Sr. Álvaro e mais a equipe, e levar a cesta básica, nós vamos deparar com os vários infortúnios ocultos. Assim como nós deparamos todos os dias. Então, no trânsito da nossa evolução, vai chegar momentos em que a gente vai dar uma certa emperrada no caminho. O comboio não vai conseguir seguir a viagem. A marcha do tempo vai nos colocar em provas difíceis, em circunstâncias em que vão validar aquilo que nós somos, ou então vão tirar do caminho aquilo que nós parecemos ser. Então as provas no mundo material é a manifestação física e palpável para nós abrirmos o coração para o amor. Para que nós possamos rasgar as vestes do peito, como dizia Tagore, e mostrar as marcas da nossa viagem para Jesus. Porque tudo suaviza, tudo favorece. A dor torna-se um instrumento tão belo que você não consegue ver a dor do ponto de vista material, mas sim um olhar mais elevado, e do ponto de vista moral e espiritual você olha para a dor como uma bênção. Aí nós vamos entender um São Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Desmonde Tutu, um Papa Francisco e por aí outros tantos. Porque o segredo do amor
está nas manifestações mais simples da vida. Então não tem como eu compreender um processo algoritmo ou um processo mental se eu não entender a simplicidade da semente que dá uma árvore que vai dar fruto. Se vocês perguntarem para mim qual o fruto que você mais gosta de comer na terra enquanto anda por aqui, Francisco? Diospiro. Pensa numa coisa que eu gosto. Pode ser o diospiro maçã, pode ser o diospiro mole, pode ter bichinho, eu peço licença para os bichinhos saírem e tal, o resto vai para dentro. Aí esse dia o senhor não come os bichinhos, porque os bichinhos vêm do diospiro. Eu falei, ainda não tem essa evolução. Mas tem gente que come os bichinhos não boa. Eu acredito que se nós tivéssemos fome, igual está lá agora lá em casa, nós comeríamos os bichinhos. Nós até guardava a casca para comer de noite, para não sentir tanta fome. Mas por que as mães morrem primeiro quando nós estamos em grandes testes? Porque elas deixam de comer para dar para os filhos. Morre a fome e a sede, cada minuto. Agora, se você olhar, Deus que nos criou ia nos provar só para testar o nosso amor? Ou iria deixar que nos infortúnios, nas nossas escolhas, nas obras que estamos envolvidos, tanto no processo de reforma íntima, como na obra coletiva, nós íamos estar desamparados? E nós hoje reunimos aqui essa família espírita, estamos a falar para o nosso convívio familiar, a nós os espíritas, para sairmos da zona escura do eu e, como diz a Joana de Anjos, acordar para as claridades do self imortal, do espírito. Mas a condição, os condicionamentos físicos mobilizam, atravanca a alma, atrofia a nossa estrutura cerebral. Se estivesse mais aberta, nós tínhamos muito mais capacidade e potencial para amar. Mas o amor não está na injunção biológica cerebral e nem nessa estrutura reducionista que nós chegamos ao ponto de ir no campo das partículas e subpartículas e não desvendar Deus. Mas também pode pegar o maior microscópio, por acaso está sendo construído agora um no Chile, que vai ser o de mais alta potência, para ver os maiores galáxias, as maiores estratosferas depois da esfera terrestre, mas nós ainda há muito que se estudar. Aí eu pergunto, dentro do micro ao macro, nós que estamos aqui inseridos, já não há muito para aprender, instruir e amar? Será que em vez de nós estar preocupados em fazer um avião ou um foguete para chegar a Marte, não poderia acalmar as misérias da dor humana, os infortúnios ocultos? Porque esses são as manifestações físicas que vêm para convidar o homem e a mulher de hoje a transformar. Aí Joana de Anjos, no Momentos Enriquecedores, diz assim: homens e mulheres que tomaram contato com Jesus mudaram o roteiro e o comportamento, transformando-se em faróis que hoje apontam rumos felizes para a humanidade. Quem está num barco à deriva e numa tempestade procura um farol. E às vezes não manifesta esse farol, porque a sua dor, ela é sua. O seu processo, os mecanismos, os domínios da mediunidade que você precisa executar na tarefa que lhe cabe, é sua. Por isso que é intransferível. Mas também é intransferível aquilo que você conquista no movimento do saber, no movimento da instrução, no movimento da transformação moral. Porque esse movimento, ele é como um movimento simples de uma partícula atômica e os seus elétrons. É um movimento íntimo. Então vamos aqui em quem nos ensina, porque ficar filosofando é muito bonito. Vamos lá. Eu vou ler porque a gente precisa entender isso para entrar na parte da inteligência artificial, senão a gente vai achar que a inteligência artificial é o novo dinossauro em pleno século XXI, e não é. No livro Mecanismos, nos Domínios da Mediunidade, o próprio mentor Emmanuel André Luiz vem nos ajudar, com o instrutor e mentor Alves.
Segundo o que reza, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi isso de uma pessoa de referência, que os livros do André Luiz, todos os mentores são os degladiadores do passado. São pessoas que já destruíram, que já mataram, que já roubaram, que já apropriaram-se de bens alheios, que atenderam interesses em nome da religião para atender necessidades pessoais e um dia se iluminar. Então, somos nós no ontem, concorda ou não? Vamos lá? A ciência do século XX, aqui eu estou dando uma investigação, hoje eu fui no século XXI, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de conceituação milenar. Então, desde quando nós existimos até agora, numa frase, o Emmanuel já resolveu a nossa vida. De tudo que nós passamos, de todas as manifestações, descobertas, tecnologias, avanço coletivo, individual, estruturas da nossa organização desenvolvimental, biológica, física, humana e material, está tudo aqui nessa frase. No entanto, ele vem aqui e diz assim: a eletricidade, o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O veículo carnal, olha o nosso corpo físico aqui, ou o corpo físico de qualquer revestimento do amor de Deus, agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido simplesmente pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Resolve os problemas. Todos da questão da linha tênue que define a matéria da antimatéria. Deus está nos dois lugares, na sombra e na luz. Como dizia São Francisco, Deus é Deus das sombras, Deus é Deus da luz, Deus é Deus das trevas, Deus é Deus de Jesus. E aí você não começa mais a ver sombra onde tem só elementos de escuridão, movimentos de ausência de claridade mental. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguido à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, velar o grau de despretensiosidade, de vaidade aqui, sacerdotes do Espírito. Porque todo aquele que abraça uma missão, você esquece da sua vida. É como se você estivesse na guerra, você não importa se vai matar ou morrer. Você está em missão. E o Espírito, quando ele está em missão, ele veste a farda, a roupagem do movimento que ele está executando. Então, a missão, ela te tira dos olhos da vida as sombras escuras do medo, da insegurança e da indiferença. Você vai e faz. Então, é um sacerdotismo, é uma entrega plena. Kardec fez isso, o Chico fez e muitos outros. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão, olha o que nos diz o Emmanuel, não sou eu, compelidos a desaparecer por falta de matéria. E a base que lhe assegura as especulações negativistas. Cada médium com sua mente. Então a gente não tem como fugir disso. Cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguem-se num domicílio espiritual, na onda de que pensamos, a que as nossas almas se afeiçoam. E termina assim: isso em boa síntese equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. E o título: Raios, Ondas, Médios e Mentes. Aí vocês vão dizer assim: Francisco, vamos ficar por aqui, pode fechar que a gente não precisa de mais nada. Precisamos. Se das manifestações físicas palpáveis, visíveis, com capacidade de ser percepcionada por todos nós, não muda o nosso íntimo, o que nos vai mudar então? Será que Jesus teria que fazer
uma nova aterrissagem no planeta, porque aonde está tendo guerra nesse momento, as alternâncias de posições por buscar na matéria a essência de Deus não resolve, já vem aos milênios. Então não adianta Jesus vir agora e dar novo testemunho, porque a sua linguagem, a sua mensagem, o seu exemplo é atemporal, vai causar ressonância no coração de todos nós que aqui estamos. Agora, quando você estuda, quando você instrui, você começa a ver que há um pedestal de orgulho e egoísmo que nos envolve em uma teia tão bem talhada que cortar os liames só na hora da prova, ou da expiação, ou do movimento de um revés financeiro, ou do movimento de uma mudança brusca de país, ou do movimento de uma perda prematura e impensada, ou da convalescência de um ser querido. Nós estamos aqui para experimentar. Agora nós podemos ser na terra, onde existe muita passividade, trabalhar a nossa pacificação íntima. Aí você precisa do Evangelho. Porque se você não tiver essa estrutura, porque a personalidade nossa funciona assim, você tem um pilar. Esse pilar é a sua herança biológica, hereditária, genética, epigenética, vem do ambiente que você vive. Eu não vou mudar essa pessoa. E nem Jesus, nem Deus tem essa potência de querer mudar o ser humano. Mas existe um outro pilar. Esse outro pilar são os seus valores, tudo que você vive, tudo que você passa, os seus sofrimentos, os seus infortúnios ocultos, a sua riqueza, mas também a sua miséria. É isso que vai encaixar nesse e fazer uma espécie de flexibilização. Então o nosso espírito é algo muito tênue, invisível aos olhos humanos, mas está cristalizado no curso do tempo. E o que nós estamos aqui a fazer? Tirar essas cristalizações, essa ferrugem que a personalidade ou o personalismo criou, em função do quê? Dessa correlação entre homens e mulheres. Para passar para a parte da inteligência artificial, vamos só fechar aqui numa coisa, para deixar bem claro, para a gente não estender muito. Quando nós entendemos que a vida coletiva e humana é algo que nós temos que resolver, é uma incógnita, uma equação que cabe a nós. A Joana de Anjos define isso no homem integral. Ela diz assim: o homem é o causador das suas misérias, mas será ele mesmo que terá que resolver as suas próprias equações. Então, se hoje eu fiz o mal, se hoje eu colaborei com o mal, corroborei com um comportamento desviante, amanhã eu venho para reajustar. Então, o causador fui eu, quem vai reparar sou eu. Agora, a lei de justiça, misericórdia e amor não vai imprimir a mesma patologia que eu criei. Ela vem para nos dar uma oportunidade. Então, se hoje nós estamos passando momentos difíceis, e não foi agora criado por nós nessa existência, né? Porque uma coisa é as causas atuais das aflições, outras coisas são as causas anteriores. Tem muita gente hoje que está padecendo pelo que fez agora. Mas o ontem tem reflexão no movimento do agora. No movimento do agora nós também estamos resgatando o que fizemos ontem. Só que não tem uma medida quantitativa nesse processo, é uma medida qualitativa. É você olhar para a dor, para o processo e dizer assim: não, se Deus me deu esse momento, eu vou aproveitar. E eu hoje quero ter consciência que a causa dos meus males fui eu. Não sendo eu, aí você já começa a abandonar o personalismo. Eu estou sendo um instrumento para melhorar. Então, a manifestação em todos os aspectos da natureza, mineral, vegetal, animal e hominal, tem traços nossos. Então, para flexibilizar o nosso espírito cristalizado no tempo, nós precisamos do amor e da instrução. E a instrução foi nos oferecida por alguém que muito nos ama, o Espírito de verdade.
Ele não teve peso nenhum em aproximar-se novamente do globo e incitar aqueles arautos que já tinham experimentado as esferas das emoções supérfluas, das vidas vazias da posse material, para chegar num tronco moral e dizer: eis aqui o novo edifício a ser erguido para que a humanidade se instale melhor nas suas próprias dependências na Terra. E é o que está acontecendo conosco. Em qual piso você está vivendo? Na cave? No resto do chão? No primeiro andar? Ou então pegou um elevador, foi lá para o 20º, mas não consegue parar de pensar na cave? A evolução espiritual não dá saltos, como na natureza também não há. Só para a gente entender isso, olha onde é que nós estamos estudando agora, no século XXI. E agora vem a inteligência artificial para quê? Para nos ensinar que o que é da máquina vai ser a máquina a fazer. E nós vamos ter que trabalhar no amor e a instrução. Para dar oportunidade para esse planeta melhorar. Para darmos oportunidade para que os nossos filhos, hoje, os nossos netos, estamos indo embora amanhã, eu, o Augusto, vai vocês um dia e depois a gente quer voltar. Como é que a Terra vai estar? Melhor. Muito melhor. Em função daquilo que nós fizermos agora. Então, é uma corresponsabilização nossa com Deus. Então, se Deus, que é o Criador incriado, a causa primária, deu-nos tudo, uma mãe que cria um filho que morre a fome e a sede para o filho comer, ama, um pai misericordioso não ia fazer isso? Ponham algumas dúvidas, se alguém pensa que não. Jamais Deus nos causaria o mal. Mas a esfera do pensamento negativo, a nossa antena parabólica está tão míope, tão atrofiada, que a gente, para mudar o polo do positivo para o negativo, basta inverter o vetor e a gente já está. O espiritismo realmente já está ultrapassado. E aí trazemos o espiritismo para um conceito de coaching, de mudança pessoal, aí começamos a fazer um embrulhado danado, esquece da simplicidade, do amor e das lições. É isso que está acontecendo conosco. Então nós temos muita responsabilidade no movimento espírita e vamos cumprir o nosso dever. Então, das manifestações físicas para a inteligência artificial, aqui nesse livro, porque hoje eu tenho certeza que vocês vão comprar, tem na biblioteca, nos domínios da mediunidade. Peguei emprestado com o Augusto. Olha lá. Capítulo 2, o psicoscópio. Gente, quando eu li isso aqui, eu pensei assim, meu Deus. Se no plano espiritual, com um mentor dessa envergadura, e trabalhando nas leis materiais para nos ajudar enquanto encarnados, eles não dominam tudo. O que eles estão plenamente dominados é pelo amor crístico, o amor universal. Então, eles precisavam de um aparelhozinho para conectar na pessoa e nós sabemos o que ia, como se fizesse uma radiografia da alma que a gente faz aqui no aparelho de radiografia orgânico. E olha que já vai bem avançado. Se você fizer uma ressonância magnética a nível das neuroimagens, nós conseguimos perceber sinais de demência, sinais de processos de patologias a nível dos lobos frontais, se a pessoa tem mais perturbação emocional, se tem perturbação mental, cognitiva, né? Se é uma pessoa acelerada, se é uma pessoa preguiçosa, já dá para ver muita coisa no mapeamento elétrico. Agora vamos ver o que escreveu, que eu tenho aqui que ser claro nessa informação aqui. Esse livro foi publicado, de acordo com a mensagem do Emmanuel, em 1954. Quem aqui nasceu em 1954? Levanta a mão. Ninguém? Está a ver? Nós temos uma informação que nós nem tínhamos reencarnado. Como é que nós analisamos isso? Não é pensar? Então vamos lá. Só quero ler o que está aqui. Temos aqui o nosso psicoscópio, diz o mentor Aulos, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. Então, quer dizer, os espíritos não precisavam de um médium em desdobramento para poder buscar, através da energia anímica do médium, quadros que pudessem ver a estrutura daquele paciente ou daquele doente que eles iam atender. Então,
era necessário esse aparelho, ok? Para poder ter uma visão mais clara de quem eles iam socorrer. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo. Olha o André Luiz carregando o psicoscópio. Notando então que na Terra um minúsculo objeto não pesaria mais do que algumas gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sempre amo. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Nós já temos alguém que já encarnou e que nos deu essa função. Destina-se à auscultação da alma com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações acerca da matéria. Vírgula. O problema do André Luiz é a vírgula. Com leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos nas essências dos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Se as inteligências artificiais vão fazer o trabalho delas, nós agora não tem mais como fugir. Porque vai ser detectada em breve tempo em nós a nossa essência. Não vão dizer assim, olha, está aqui o espírito formado, nós estamos aqui com o novo das manifestações de materialização com o Chico, com o Peixotinho. Não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar da visão que nós estamos entrando agora para um processo de aperfeiçoamento moral em que vai ter máquinas que vai nos analisar a nossa essência para ver se a gente muda de dentro para fora, para ver se a gente desconstrói as cascas do personalismo e passamos a viver a essência daquilo que nós fomos criados, para que nós não tenhamos mais medo de ser descortinados, porque a transparência e a força moral será o teu abraço, será o teu esposo ou a tua esposa diária, porque a transparência vai ser um dos elementos que a inteligência artificial vai facultar, porque nós estamos sendo quase que fosse um Big Brother mundial. Hoje todo mundo sabe por onde andamos, o que fazemos, com o que gastamos, com o que compramos, com o que comemos, quais são as nossas tendências. É tudo hoje muito fácil de ser analisado. Se alguém hoje disser assim, olha, o Francisco cometeu uma situação e não compareceu na palestra e está preso. Ele me mandou uma mensagem às 7h36 da manhã. Francisco, vai precisar de projetor? Eu, às 9h34, respondi, não, estou a caminho. Se eu não chegasse aqui, era facinho de me achar. Ou se eu estivesse sobre o óbvio de uma investigação, todo mundo sabia onde é que eu tive, com quem falei. Ainda passei na bomba de gasolina e lasquei uma buzinadela numa senhora ali que me deu uma fechada. Peço desculpa, sim. Ela não me viu. Também tem que pôr um lado sombra, porque se for só luz, a gente fica fantasioso. Se isso acontece, o que nós estamos indo? As máquinas vão fazer o trabalho de investigação em pormenor e nós vamos ter que fazer o nosso trabalho de mudança moral. Esse é o eixo que vai moldar a humanidade. Não é mais a guerra, não é mais as posses, o poder. O que nos vai mudar, esse novo evento que está acontecendo na humanidade, esse novo movimento, não vai tirar só o emprego de todo mundo. Assim como a internet era um perigo para a humanidade, porque ia tirar o trabalho das máquinas. Não, há sempre o que fazer, só que nós vamos ter que fazer a nossa parte humana. E para nós ter liberdade, para fazermos a parte humana, precisamos ter domínio, clareza e honestidade com um propósito. Porque quando nós formos testados, e nessa validação consciencial, a nossa conexão com a espiritualidade, tudo que está à nossa volta vai se tornar suave, porque o fardo dele e o jugo é leve e é suave. Vamos então nessa nova era, sem demagogia, sem
sem entusiasmo barato, sem medo, abrir as comportas do sentimento e vamos buscar Jesus no dia a dia, tá bem? Amando, servindo, trabalhando, sem perder o nosso norte existencial aqui na terra, mas como um bom samaritano, fazendo o trabalho, acolhendo quem está caído, mas socorrendo a maior e a mais perigosa de todas as vítimas, que somos nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e dessa vaidade tola, que, como diz minha mãe, um dia a terra há de comer. Então, que nós devolvamos para a terra aquilo que é da terra, mas que nós aclaramos o nosso espírito no horizonte imortal do bem, do amor, sustentado na âncora do Evangelho, na estrutura basilar da codificação, para que nós sejamos vistos e olhados, não pelos olhos, olha, é espírita, é cristão, é budista, é judeu, não importa. As pessoas olhem para nós e digam assim: eu senti amor, eu senti verdade, eu senti bem. E aí nós vamos fechar os olhos e abrir o coração e olhar para Jesus e dizer: mestre, o que queres que eu faça? Aí nós estamos preparados para a missão. Vamos trabalhar nesse sentido? É o que eu vos desejo. E esse tema de hoje foi um tema simples, porque era mais para mostrar que está tudo na codificação. Temos que ter mais acesso e mais agucidade mental. O meu patrão, o antigo patrão, dizia uma coisa que eu gostava muito: você tem que ter acuidade mental. Está fazendo uma coisa, não pensa noutra. Caramba, como eu era difícil de entender isso. Mas para o serviço de Jesus você tem que estar vigilante. Você não pode sair e fingir que está tudo bem. Não, você tem que estar firme no posto, você tem que estar acionado com a sua egrégora. Você tem que confiar nos benfeitores, confiar na vida. Porque se sem confiar eles nos protege, imagina confiando. Vamos fazer esse teste. Muita paz e obrigado. Vou fazer uma prece de encerramento. Ouço harmonias distantes a chamar teu nome. No cicio constante do vento, sinto bafejar minha face o doce hálito da tua presença. No ruflar das asas da ave ligeira, escuto o sussurrar permanente das tuas lições de sabedoria. No marulhar das ondas altaneiras, encontro para sempre a tua presença nobre e a tua altivez. Procuro-te por toda parte e encontro-te em todos os lugares. Imutável e sereno, tu me esperas. Compreendes o meu cansaço de andarilho e a fadiga da jornada. Envias então a noite para o meu descanso e me dás como cobertor a lua prateada. Tu me acorda pelo suave calor do sol e permite que meus olhos fadigados enxerguem na tua criação o esplendor. Que eu contemple a vida desde o amanhecer até o arrebol. Tenho pressa em encontrar-te, mas deixo-me perder nos laços da desesperança. Como posso alcançar-te se faço tão longa jornada? Meus passos se alongam, meu coração se aflige e assim retardo a hora da minha chegada. Tu, ó compassivo, te adiantas e vem ao meu encontro, toma as minhas mãos, conforta a minha alma inquieta. Prostro-me aos teus pés, ó adorável, e ainda que mendigo, serei generoso, abençoado pela riqueza do teu esplendor. Sol da minha noite, brilhe em mim e permita que eu
reflita aos necessitados do caminho, a radiância da tua luz. Que esta prece, nesta mensagem belíssima de Tagore, possa ir ao encontro dos nossos lares, aqui e em outros países. Possa acalmar o coração daqueles que nos acompanharam nesses últimos dias. E também confortar o coração daqueles que ficaram em casa e que esperam por nós. Que na sala de passe nós possamos receber o fluido necessário para desagregar as moléstias deletérias agregadas ao nosso campo mental, ao nosso corpo emocional, bem como ao nosso corpo físico. Esses trabalhadores do bem, nessa estrutura coletiva de amor integral, possa aliviar as nossas dores do corpo, mas também da alma, para que nós possamos amanhã, ou daqui a pouco, estarmos melhores do que ontem, com o coração limpo, com um sorriso espontâneo e com gestos de equilíbrio e gratidão, para que a nossa alma seja transparente, conforme Jesus espera de nós. Que ao sairmos daqui também possamos sair em clima de paz, de alegria e de enorme gratidão por tudo que nos foi ofertado nesta manhã, onde tantos irmãos nossos padecem aflições terríveis. E que essas injunções possam ser observadas por nós, uma forma de aprendizagem, sermos mais gratos pela casa, pelo pão, pelo cobertor, pela cama e pelo teto que nós temos, com humildade, mas com gratidão.